Espera, quanto deu o total de impostos? O caixa diz, aqui, 17,40, deu R$58 a compra. E em outra situação, um empresário diz, mas essa guia vence hoje, é PIS, COFINS ou IPI? O contador dele responde, os três, e mudou a alíquota do ICMS-ST de novo. O sistema não atualizou. Em uma nova conversa temos um cidadão dizendo, minha restituição caiu na malha fina? Em seguida recebe a resposta de uma agente da Receita. Consta uma divergência de R$89 no informe de rendimentos do seu segundo emprego. 06 de dezembro de 2025. Brasil. Você não tem opção de recusar. Ele é seu sócio em tudo o que você compra, vende ou produz. E ele não entra com trabalho. Ele entra com a burocracia. Este é o sistema tributário brasileiro. A máquina de moer que transformou o imposto, que deveria ser o preço da civilização, no custo da nossa desistência. O preço da existência. Chame pelo nome que quiser. Manicômio tributário, pandemônio fiscal ou labirinto. O resultado é o mesmo. O Brasil não tem um sistema de impostos. Tem um emaranhado de regras feito para não ser compreendido. Vamos aos fatos. O brasileiro médio trabalha 151 dias por ano, ou 5 meses inteiros, apenas para pagar impostos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, isso é mais do que em qualquer outro país com o nosso nível de desenvolvimento. Trabalhamos de janeiro a maio só para sustentar a máquina. O problema não é apenas quanto pagamos, é como pagamos. Enquanto em países da OCDE uma empresa gasta em média 160 horas por ano para organizar e pagar seus tributos, no Brasil, esse número é assustador. Estudos do Banco Mundial e da PwC apontam que gastamos cerca de 1.500 horas anuais. São 62 dias de trabalho de um funcionário, dedicados apenas a entender o que o governo quer. A propaganda diz que esse dinheiro volta em serviços. A realidade, segundo o próprio IBPT, nos coloca em último lugar. Somos o 30º de 30 países no ranking, que mede o retorno do que pagamos em qualidade de vida, o IDH. Pagamos impostos de Suécia, mas o hospital que recebemos não tem nem maca. O cidadão comum sente isso no supermercado. Segundo dados da Receita Federal e associações setoriais, cerca de 17% do preço do arroz é imposto, 34% do macarrão, quase 40% da conta de luz. O sistema foi desenhado para punir o consumo, exatamente onde o mais pobre gasta 100% da sua renda. A máquina que só cresce. Isso não é um acidente. É um projeto histórico. A primeira grande revolta brasileira, a Inconfidência Mineira, não foi pela independência. Foi uma revolta fiscal contra a derrama e o quinto, os 20% que a coroa portuguesa exigia sobre o ouro. Tiradentes foi executado por se recusar a pagar a conta de um governo extrativista. 200 anos depois, o quinto virou 33,5% do PIB. A carga tributária bruta total, segundo dados do Tesouro Nacional. O monstro moderno nasceu com boas intenções. A Constituição de 1988 foi desenhada para garantir um estado de bem-estar social após a ditadura. Mas para financiar direitos universais, ela cometeu um erro fatal. Deu a chave do cofre para todos. A União, os 27 estados e os 5.570 municípios ganharam o poder de legislar e cobrar seus próprios impostos. O resultado? Guerra fiscal. O governo federal cobra IPI, PIS, COFINS. Os estados cobram o ICMS, o imposto mais complexo do planeta, com 27 legislações diferentes. Os municípios cobram o ISS. Eles não se comunicam. Pior, eles brigam entre si. Um produto que cruza de São Paulo ao Amazonas paga impostos diferentes em cada fronteira. Décadas de governos, de todas as cores ideológicas, tentaram simplificar. Todas falharam ou pioraram o sistema. Impostos temporários, como a CPMF nos anos 90, foram criados para emergências e quase se tornaram permanentes. O orçamento federal ultrapassa os 5,5 trilhões de dólares, projeto de lei orçamentária anual 2024. Mas a maior parte já está carimbada, engessada ou destinada a pagar juros da dívida. O sistema se tornou tão grande
que o único objetivo do governo passou a ser arrecadar mais para alimentar a si mesmo. O custo da sobrevivência. As consequências vão além do dinheiro que sai do seu bolso. Elas definem o futuro do país. A primeira consequência é o custo Brasil. O imposto não está apenas na nota fiscal, ele está embutido em cascata. O diesel do caminhão que transporta o alimento tem ICMS. A máquina da fábrica pagou IPI. A conta de luz do comércio tem PIS/COFINS. O salário do funcionário tem o imposto sobre o emprego, o INSS patronal. Isso mata a competitividade. Um produto feito no Brasil chega a ser 40% mais caro que seu similar internacional antes mesmo de sair da fábrica. Empresas deixam de investir, indústrias morrem e empregos deixam de ser criados. A segunda consequência é a injustiça. O sistema brasileiro é regressivo. Quem paga a conta de verdade é o mais pobre. Estudos do IPEA, que nada mais é do que a sigla para Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e da Receita Federal mostram que, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais. Quem ganha até 2 salários mínimos gasta cerca de 26% do que ganha em impostos, principalmente no consumo. Quem ganha acima de 30 salários mínimos paga cerca de 21%. Isso acontece porque no Brasil taxamos o consumo, arroz, feijão, luz, muito mais do que a renda e o patrimônio, como grandes heranças ou lucros e dividendos, que até pouco tempo eram isentos. O resultado psicológico é o desamparo, o sentimento de que o jogo está comprado. Você paga o IPVA mais caro do mundo, mas cai num buraco na primeira esquina. Você paga INSS a vida inteira e, na hora de se aposentar, descobre que a regra mudou de novo. Que a reforma tributária, aprovada em 2023 após 30 anos de discussão, ela promete simplificar em 2033. Uma transição de uma década que prova que o sistema é tão complexo que nem seus criadores sabem como desligá-lo. O Brasil nasceu de uma revolta contra um imposto de 20%. Hoje pagamos quase o dobro e não temos coragem de perguntar o porquê. O sistema tributário não foi feito para falhar com você. Ele foi feito para ter sucesso em se alimentar de você. A questão que fica não é para onde vai o dinheiro, mas sim, pagamos impostos para sustentar o país ou para sustentar a própria máquina de cobrar impostos? E você? Já se sentiu roubado ao olhar uma nota fiscal ou um holerite? Qual deveria ser o próximo tema do Brasil, o país mais FDP do mundo? Comente abaixo. Opção 1. A indústria das multas e a máfia do Detran. Opção 2. O monopólio medieval dos cartórios. Opção 3. INSS. A humilhação da perícia e a espera pela aposentadoria. Ou sugira seu próprio tema nos comentários. Não deixe de se inscrever, deixar o like e ficar ligado em nosso canal polêmico. Bem-vindo ao Brasil, o país mais FDP do mundo.